Olá, eu vou apresentar para vocês nesse módulo a interface do Windows 10. Esse módulo tem o objetivo de mostrar para vocês como que ficou essa versão, essa mais recente versão do Windows, tanto para usuários que migraram de outras versões, usuários que vieram aí do Windows 7 ou até mesmo do Windows XP ou do Windows 8, 8.1, para vocês entenderem um pouco quais são as mudanças visuais e principais aí que você vai dar de cara quando executar o Windows 10. Então, esse aqui é a tela inicial. Eu acabei de instalar o Windows, acabei de criar um usuário novo, então ele vai te trazer essa tela mais ou menos nessa configuração. Pode variar de uma máquina para outra, mas é basicamente isso. O Windows retornou, para quem utilizou o Windows 8.1, enfim, para quem vem utilizando o Windows há algumas gerações, o Windows mudou completamente, a Microsoft mudou completamente o conceito do Windows na versão 8, 8.1, e eles retornaram ao modelo mais que o pessoal está mais acostumado, quem vem já de utilizações das versões anteriores. Ou seja, o desktop como elemento padrão, a área de trabalho, uma barra inferior, que apesar de no modo desktop do Windows 8.1 eles não abandonaram, mas você tinha que ficar entrando na área de desktop. Então aquela parte de tablet, eles mudaram um pouco o conceito, apesar de que é possível habilitar essa área. Inclusive, nós vamos ter diversos módulos de dicas no nosso canal sobre recursos novos do Windows para vocês irem acompanhando. Então, basicamente, nós temos aqui a área de trabalho, onde vão ficar os programas. Então, aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, dois ícones. E os ícones são atalhos para programas. Esses são como se fossem desenhos. Conforme eu passo o mouse em cima, ele me mostra o que está selecionado. São atalhos. Aqui a lixeira, então quando você apaga um arquivo, ele vai para a lixeira e depois de lá você pode eliminar efetivamente do seu computador. E aqui eu deixei um exemplo de um atalho de um programa que é o Skype. Uma outra, e aí a gente tem a barra inferior, onde nós voltamos a ter o famoso botão iniciar, para quem vem das versões antigas lá desde o Windows XP, o Windows até mesmo Vista, os outros Windows, eles tinham todos um botão iniciar. O Windows 8.1 não tinha mais esse botão e no Windows 10 a Microsoft retornou com o botão iniciar. Então aqui agora não temos mais nenhuma escrita, é só o símbolo do Windows da janela. Quando eu clico em cima, ele me abre o novo botão iniciar, que é uma mistura dos botões iniciar das versões anteriores. Então, quem está acostumado já vai visualizar aqui, isso se assemelha muito às versões anteriores, como o Windows 7 ou o XP, e o Windows 8, 8.1. Essa área aqui onde nós temos esses ícones nesses formatos, nesses retângulos e quadrados separados pelas aplicações, notícias, enfim. O Windows já te traz aqui uma série de informações neste formato diferenciado, que é mais ou menos como era apresentado antes no Windows 8. Então ele faz um mix, a Microsoft fez um mix onde a gente tem um lado que é o tradicional, então eu tenho aqui meu usuário, o que eu estou mais utilizando, o que foi adicionado recentemente, aqui o explorador de arquivos, o menu de configurações, ligar e desligar, e aí todos os aplicativos que nas versões anteriores era o famoso todos os programas. A Microsoft tem implementado nas versões do Windows cada vez mais customizações, formas de você deixar o Windows com a sua cara. Então, tudo isso aqui é customizável. A gente vai acompanhando nos próximos módulos como você pode ir customizando. Mas você pode deixar esses atalhos customizados, deixar os seus programas que você mais usa de uma forma rápida aqui. Você pode alterar todas essas áreas. Enfim, aqui é tudo customizável. Então, esse é o novo botão iniciar neste formato. Aqui embaixo nós temos uma área de pesquisa. Você vê que como a gente instalou programas e acabou de utilizar uma seção nova, ele vai aparecendo mensagens, enfim, a Microsoft interage bastante com o usuário. Então aqui a Microsoft inseriu uma área de pesquisa que você pode já
pesquisar diretamente tanto no seu Windows quanto na internet. Então existe um foco muito grande em busca, é uma forma rápida de você encontrar o que você precisa, tanto documentos, programas, enfim, conteúdo de documento, ou até mesmo informações na internet. Aqui a gente tem uma área de programas, esse é um botão novo, que não existia nas versões anteriores, que é a visão de tarefas. Esse botão é um atalho rápido para ele te mostrar tudo o que está sendo executado. Um dos focos do Windows é o poder dele em multitarefa, em você executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por isso a Microsoft inseriu esse botão para você organizar. Se você tiver vários programas rodando, eu vou mostrando isso durante os vídeos do canal. Você clica aqui e ele vai te mostrar todos os programas que estão sendo executados no formato de janelas. O antigo Internet Explorer, que agora na versão do Windows 10 recebe o nome de Microsoft Edge, é o navegador internet. Essa versão, o Microsoft Edge, só está disponível para usuários do Windows 10. Então, até o Windows 8.1, a gente tinha o Microsoft Internet Explorer, que era o navegador internet. No Windows 10, nós temos o Microsoft Edge, que é a evolução do Internet Explorer. O gerenciador de arquivos, que é o famoso Windows Explorer, agora ele chama explorador de arquivos, então é para você visualizar os arquivos do seu computador. Aqui, esses ícones, esses 3 ícones mais o recurso de visão de tarefas, são os ícones que ele traz por padrão. A Microsoft está vinculando agora, então aqui a gente já tem um ícone da loja. Então, na loja de aplicativos da Microsoft, você vai poder ter uma série de programas, tanto gratuitos quanto pagos, para você ir acrescentando no seu computador. Sejam eles jogos, aplicativos, enfim. A Microsoft criou, assim como as outras empresas, né? O Google fez com Android, a Apple fez com o iOS. A Microsoft também tem sua loja de aplicativos que pode ser acessada direto do sistema operacional. E aí começam já os aplicativos que você estiver executando, vão ser mostrados ícones como esse aqui que está rodando no momento, vão ser mostrados ícones aqui para você também conseguir acessá-los facilmente. Nessa região, no canto inferior direito, não mudou muita coisa, então aqui a gente tem... A Microsoft manteve esse lado onde a gente tem o relógio com a data e informações sobre isso. Vai variar de computador para computador, o que você tem instalado no seu computador, os programas, os hardwares, tudo isso aqui vai variar muito de máquina para máquina de acordo com o que você tem instalado. Então a gente tem uma área de notificações, que são comunicações do Windows com o usuário. Aqui eu tenho, por exemplo, a parte de rede, a parte de áudio, então que me dá o volume, me dá se eu estou com som ou não. E essa seta para cima que eu posso mostrar os ícones que estão ocultos. E aí ele vai mostrar para informações de áudio, de programas referentes à minha placa de vídeo, por exemplo, antivírus, o OneDrive da Microsoft. A Microsoft vincula a sua conta de usuário, se você quiser, a uma conta Microsoft. Então, aí se você fizer essa vinculação, e a gente vai mostrar em outras tarefas como realizar essa vinculação, você consegue acessar, enfim, as suas aplicações online, o seu espaço na internet da Microsoft, que chama o OneDrive, que você pode gravar arquivos lá na nuvem. Então você pode ter backups online ou compartilhar arquivos, enfim, o Windows 10 tem uma forte integração com a internet e com os aplicativos e recursos que a Microsoft disponibiliza para os usuários. Então essa é a interface nova do Windows. Algumas áreas continuam bem semelhantes às áreas antigas, como a barra inferior, este canto, os ícones na área de trabalho. A principal mudança foi que do Windows 7 para o Windows 8 a Microsoft mudou completamente o conceito, e agora voltando para o Windows 10, ela fez pesquisa com os usuários e viu que os usuários preferem trabalhar nesse formato, então ela voltou a disponibilizar aqui o menu iniciar com rápido acesso aos programas. Por exemplo, aqui a gente tem alguns ícones que, como eu comentei, são todos customizados. Por exemplo, o Microsoft Edge, se eu clico aqui, ele já executa.
E aí você tem vários novos recursos. Por exemplo, o Edge está sendo executado como um programa, como uma janela. Então a gente tem aqui a aparência de um programa. Você vê que ele mudou completamente se você comparar com o Internet Explorer. E você tem também a possibilidade, a Microsoft manteve o formato antigo. Se você quiser, você executa ele como no Windows 8.1, onde eles chamam de uma aplicação que roda metro, né? Que ele roda ocupando a janela inteira, como se aquela aplicação fosse toda o seu computador ou o seu aparelho. Um outro foco da Microsoft é tornar a mesma interface para qualquer dispositivo. Então você vai ter tanto no seu celular, no seu tablet ou no seu computador a mesma interface, a mesma forma de lidar com o computador. Inclusive em outros módulos eu vou te mostrar, é possível até no seu computador habilitar o modo tablet. Então, por exemplo, se você tem um notebook com tela touchscreen, você consegue habilitar o modo tablet e aí trabalhar com ele como se fosse um tablet, esquecendo o mouse, todo via touchscreen. Então a Microsoft trouxe diversos novos recursos que eu vou te mostrando aqui nos vídeos, e, enfim, as novidades e os novos recursos para você entender todas essas mudanças do Windows 10. Este aqui foi para te mostrar a cara dele, como é que ele está quando você termina a instalação.